Bom, queridos, Deus quer nos falar pelo Apocalipse. Nós estamos analisando esse livro e ainda estamos no capítulo 1. E hoje é a nossa quinta palestra, ou nossa sexta palestra, e nós queremos analisar o verso 7, capítulo 1, verso 7. Os jovens aí que trouxeram o celular, a Bíblia no celular, pode abrir. Só se lembrem de deixar no silencioso. Muito bem. O texto diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Queridos, esse texto, essa parte do texto, ela começa, na verdade, no verso 5. Porque no verso 4, ele começa a dizer quem está saudando a igreja. E aí João fala que quem sauda a igreja é o Pai, é o Espírito Santo e é Jesus. E aí no verso 5 ele começa a falar de Jesus e só termina no verso 7. No verso 4 ele fala que Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Esse é Deus o Pai. O Espírito Santo, a Bíblia fala que é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Esse é o Espírito Santo. E aí ele começa a falar de Jesus. Vejam a partir do verso 4. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja que está falando de Jesus e agora conclui a mensagem sobre Jesus dizendo: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão, certamente, sobre ele, certamente, amém. Irmãos, aqui há uma afirmação muito linda, dizendo que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Agora, esses dias eu estava estudando a Bíblia com uma jovem senhora e ela disse para mim: eu tinha pavor dos adventistas, porque os adventistas só falam no fim do mundo. E eu ficava pensando: mas tantas coisas boas para eles falarem, eles têm que vir falar de fim do mundo. Eu acho que a Bíblia tem muitas coisas boas para se falar. Queridos, na verdade, eu não gosto de falar da volta de Jesus como o fim do mundo. Eu gosto de falar da volta de Jesus como a restauração do verdadeiro mundo, que sempre deveria ter existido. Jesus não vai voltar, queridos, para acabar com nada que seja bom. Jesus vai voltar para dar um ponto final ao pecado, o seu reino de morte, de sofrimento e dor. A volta de Jesus e a expectativa de todos os cristãos sinceros de todos os tempos. Por isso que logo no início do Apocalipse ele faz essa afirmação dizendo: olha, eu virei, e eu virei sem demora. Essa é a afirmação de Jesus: eu virei. Eu acho, queridos, que a promessa mais sublime que existe nas Escrituras, a que mais encanta os servos do Senhor,
se encontra no Evangelho de João, o mesmo autor do Apocalipse, mas agora do Evangelho, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Jesus aqui faz também uma promessa semelhante à do Apocalipse 1, verso 7. Lá ele diz que virá com as nuvens e todo olho verá. Mas aqui ele não fala de um modo geral para todos. Ele fala especialmente para os seus. Lá em Apocalipse 1,7 ele fala que até os que os traspassaram verão ele voltar. Mas aqui ele fala para aquele grupo de pessoas que o amavam, para aqueles que tinham desejo de nunca deixar a sua companhia, para esses mais íntimos seus, aqueles que estavam ligados pelos laços mais fraternos da amizade e do amor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus o Pai, e crede também em mim, Deus o Filho. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, dá para a gente ficar pensando na volta de Jesus como o fim do mundo? Não é o fim do mundo, é o fim da história de terror, é o fim da história do pecado, é o fim da história da injustiça social, é o fim da violência, é o fim do reinado macabro de Satanás e o início de uma nova era. Queridos, a volta de Jesus é a grande esperança daqueles que querem uma vida melhor, um mundo melhor, dias melhores, aqueles que querem viver vida plena e eterna. A volta de Jesus é a mais acariciada esperança de todo crente fiel em Jesus Cristo. E esses crentes, nós não vemos então Jesus voltando para acabar com o mundo. Não é apenas algo catastrófico, é algo maravilhoso. Não é algo que vem para destruir, mas é algo que vem para construir algo novo, algo melhor, algo eterno. Foi por isso que Jesus falou: eu não estou abandonando vocês, meus discípulos. Eu estou indo na casa do meu Pai e lá tem muitas moradas. Algumas traduções dizem: na casa de meu Pai há muitos quartos. E eu vou preparar esses quartos para que vocês sejam hóspedes eternos do lar do meu Pai. Não é maravilhoso isso? Ou você acha que esse mundo aqui é fantástico e que vale a pena viver aqui para sempre? Hoje eu sepultei um senhor. Esse senhor se batizou aqui na igreja, deve ter não mais do que 6 meses. Ele trabalhou na prefeitura a vida toda e se aposentou ali na prefeitura. Mas ele tinha uma admiração grande pela igreja adventista. E depois de algum tempo aposentado, ele contraiu um câncer no cérebro, um câncer extremamente agressivo, e ele fez a primeira cirurgia, começou a fazer quimioterapia, depois radioterapia, e finalmente um dia ele pediu que fôssemos lá, e o pedido dele era: eu quero ser um adventista. Eu sonhei com isso a vida toda. Interessante, o irmão Toninho.
Ele chorava o tempo todo, ele começava a dizer: mas eu amo tanto a igreja adventista, eu sempre admirei a igreja adventista, mas eu nunca pude me tornar um adventista, mas agora eu quero ser adventista, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e eu quero ser adventista, eu quero esperar Jesus voltar. Bom, queridos, ele estava muito enfermo e eu decidi então que com ele, com a família, que nós o aceitaríamos por profissão de fé. Profissão de fé é o seguinte: quem já foi batizado por imersão nas águas, nós aceitamos a pessoa sem ele ter que ser imerso outra vez na água. Fazemos apenas umas perguntas diante da igreja ou diante de um grupo de pessoas. Se ele responder sim, demonstrando ter as mesmas crenças que nós, então o aceitamos como se ele fosse batizado. Mas por sua impossibilidade ele é aceito só por profissão de fé. Bom, depois de alguns dias eu voltei lá e o irmão Toninho não estava satisfeito. Ele falou: não, eu não quero só ser aceito por profissão de fé, eu quero ser batizado. Mas o senhor tem tanta dificuldade, como o senhor vai fazer? Ele disse: bom, não sei, vocês dão um jeito, né? E aí eu me lembro que numa quarta-feira veio o irmão Toninho à igreja numa cadeira e ele já não se levantava mais. Então foi um companheiro meu que fez o batismo. Os irmãos entraram com ele dentro do tanque e então ele foi batizado. E no dia que ele foi batizado, ele ficou extremamente feliz. Ele dizia assim: agora eu sou adventista. Não era ser adventista apenas pertencer a uma instituição religiosa. Ele estava querendo dizer: agora eu pertenço a esse povo que está aguardando Jesus voltar. Ele ficou fiel esses dias, esses meses. Ele manteve firme a fé, mas a doença foi avançando. E ontem ele veio a falecer. E hoje a família logo nos avisou para que estivéssemos lá. E nós fomos dar um até logo ao irmão Toninho, não um adeus, só um até logo. E eu deixei isso bem claro, porque Jesus não é Deus de mortos, mas é Deus de vida. E todo aquele que crê nele, mesmo que morra, tornará a viver, ou voltará a viver. Sabe, queridos, aquele homem morreu na esperança. Eu me lembro que toda vez que eu vi, desde que eu conheci, ele chorava muito. Mas ele não chorava, não é porque ele estava doente ou que ele estava sabendo que ia morrer. Ele chorava dizendo assim: puxa, mas que alegria, agora eu faço parte desse povo, né? Agora eu estou esperando Jesus voltar. Que alegria ele tinha de ser adventista. Mas repito, não era apenas pertencer a uma entidade religiosa, uma instituição religiosa, mas um povo que tem uma esperança. Um povo que olha para frente esperando a redenção, o dia glorioso quando o nosso Senhor voltará. Quando as mazelas dessa vida serão desfeitas, quando as nossas enfermidades serão curadas para sempre, quando o pecado vai ser aniquilado e quando nós viveremos novamente uma vida plena, como sempre deveríamos ter vivido. O pecado é um intruso, mas que Jesus venceu na cruz e virá em glória para destruir para sempre. A volta de Jesus não é o fim, mas é o início de uma nova era de paz, amor e justiça. O início de uma vida que será plena de gozo e eterna. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. Mas sabe, queridos, a grande maioria do mundo não tem crido nessa verdade. Um dia Jesus falou sobre isso. Querem ver? A palavra de Deus nos afirma em São Marcos, capítulo 14. É o segundo evangelho do Novo Testamento. São Marcos 14, verso 60.
até o verso 62. Jesus aqui estava sendo julgado perante o sinédrio, e diz a Bíblia: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram que ele era réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, e lhe davam murros, e passaram a dizer: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Poucos são neste mundo aqueles que têm acreditado nas palavras de Jesus. Quando ele estava diante dos juízes deste mundo, Anás e Caifás, diante das autoridades religiosas, diante do sinédrio, que ele era o Filho de Deus. Isso porque o sumo sacerdote insistiu. A primeira vez Jesus não falou nada, mas a segunda vez ele conjurou pelo Deus eterno que Jesus falasse. E por causa do Deus eterno Jesus falou, não foi por causa do sumo sacerdote. E Jesus falou: já que você está me pedindo para falar, em nome do Deus eterno, em nome dele eu falarei. Eu sou o filho dele, sim. E você, sumo sacerdote Caifás, você um dia vai me ver sentado ao lado dele, e você também vai me ver voltando nas nuvens dos céus. Por causa disso, Jesus levou murros, cusparadas, e foi maltratado, e zombado, e escarnecido aos montes. Sabe por quê? Porque ele disse que ele ia subir para se assentar à direita de Deus, mas que ele voltaria nas nuvens. Você acredita que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com poder e glória? O Dr. Rodrigo Silva é um doutor em teologia e arqueologia que temos no NASP. Ele já foi no Jô Soares 3 vezes falar de arqueologia, de coisas assim. Se você colocar lá no YouTube Dr. Rodrigo Silva, programa Jô Soares, certamente vai aparecer. Na última vez que ele foi, o Dr. Rodrigo, ele estava falando, e vocês sabem que o Jô Soares, ele é uma pessoa incrédula com essas questões, é um homem muito culto, muito inteligente. E ele então quis zombar do Dr. Rodrigo e da sua fé. E ele disse assim: olha, é verdade que um dia, quando Jesus estava indo embora, ele começou a flutuar assim, e aí começou a flutuar e ia subindo, e é verdade também que os pés dele ficou lá marcados na pedra. Aí o Dr. Rodrigo: não, na verdade a crença de que os pés ficaram marcados na rocha foi de Maomé, mas isso é da religião islâmica, não cremos nisso. Aí eles vão dizendo assim: as pedras eram fofas naquela época, né? Ficava até marcado o pé na rocha, e ele ficou escarnecendo, e então ele falou assim: mas quer dizer então que ele foi subindo assim, flutuando, e aí foi embora.
Bom, esses dias atrás eu estava olhando algumas coisas no YouTube, inclusive o sermão que eu faço, o Marquinhos aqui sempre tem colocado no YouTube, se vocês quiserem olhar os outros. É só ir lá, passeando pelo Apocalipse, tem todos os outros sermões. E sabe, queridos, esse homem começou a zombar, dizendo assim: mas vocês acreditam nisso mesmo? E aí, quando eu fui ver esses dias, um ateu colocou assim como título: Jô Soares escarnece dos crentes, em outras palavras. E aí ele coloca a cena do Jô Soares zombando, e ele repete várias vezes a zombaria, dizendo que Jesus saiu flutuando e foi para o céu. E no final o rapaz chega à seguinte conclusão: por isso eu sou ateu. Essas crenças são ridículas. Dizer que Jesus voltou flutuando para o céu. Mas, querido, Jesus não apenas flutuou indo para o céu. Ele falou: eu voltarei nas nuvens dos céus com poder e glória, e até aqueles que me traspassaram verão isso. O sumo sacerdote Caifás, seu sogro Anás e todos os do sinédrio que o julgaram estarão ressuscitados naquele dia para ver Jesus. Aqueles rudes soldados que esbofetearam o seu rosto, que lhe deram murros, como a Bíblia lhe fala, aqueles que cuspiram na sua face, aqueles que cortaram o seu lado, diz a Bíblia que eles ressuscitarão numa ressurreição especial para contemplarem Jesus voltando nas nuvens dos céus. Eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição para serem salvos. Eles ressuscitarão para contemplar que Jesus estava falando a verdade. Você crê? Sabe, queridos, são poucos os que creem, mas não importa se as pessoas creem ou não. Jesus continua dizendo: eis que venho sem demora. Jesus continua dizendo: eu venho com as nuvens. Ele continua dizendo: eu vou preparar lugar e voltarei outra vez. Você pode acreditar em Jesus ou não, mas se você não acredita que Jesus voltará, então você não acredita em Cristo. E se você não acredita em Cristo, você não é um cristão. Jesus falou que vai voltar. Creiamos ou não, Ele vai voltar. Porque Ele prometeu, e Ele é fiel. Ele não falha com suas promessas. No entanto, a Bíblia fala que o mundo sempre tem sido incrédulo, mas muitos têm crido. Veja o que a palavra fala na segunda carta de Pedro, uma carta universal que Pedro, o apóstolo de Jesus, escreveu para todos os crentes de todas as épocas. Na sua segunda carta, no capítulo 3, fica lá perto do Apocalipse, lá no final da Bíblia, 2 Pedro 3:3. Amados, esse é o verso 1, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, a Bíblia está dizendo que Pedro está se referindo a pessoas que estariam vivendo quando? Nos últimos dias. Mas incrédulos sempre houveram em todas as épocas. Mas ele está falando: nos últimos dias surgirão pessoas com os seus escárnios, e eles vão escarnecer dizendo o quê? Onde está a promessa da volta de Jesus? Porque desde que nossos antepassados morreram, desde que mundo é mundo, todas as coisas continuam como sempre foram. Cada dia o sol tem nascido, ele dá a sua volta
e chega no poente. Vem à noite, no outro dia ele aparece e tudo continua igual. E o escárnio é: aonde está Jesus? Quase 2000 anos já se passaram desde que fez essa promessa, e todos esses que morreram crendo nele. Irmãos, Pedro, inspirado pelo Senhor, foi muito sábio quando ele no verso 8 responde o seguinte a esses incrédulos: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ele está falando para os crentes, não se esqueçam disso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim: os zombadores falam que ele não vem nunca, e os zombadores de hoje estão dizendo 2000 anos já se passaram, mas ele está dizendo: Deus é eterno, Ele tem todo o tempo para trás e para frente, Ele sempre existiu e sempre existirá. Então Ele não está preocupado com 1000 anos, 2000 anos. A verdade é que Ele virá, não importa quanto tempo demore, Ele virá, porque Ele prometeu. Aí no verso 9, Ele diz porque o Senhor ainda não veio. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Qual foi a promessa que Jesus fez? Virei outra vez. Então Pedro fala: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque já se passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou? Segundo a Bíblia, é porque Ele está esperando você se entregar. É porque Ele está esperando você tomar a decisão. É porque o sonho de Deus é salvar o máximo que Ele puder. Quem sabe Deus tem trabalhado na sua vida durante tanto tempo, e você tem endurecido, e você tem fechado e mantida fechada a porta do seu coração. E a Bíblia fala que Ele está batendo e Ele quer entrar na sua vida. Ele quer te ajudar no preparo para esse dia glorioso, quando Ele vai voltar. Então Ele está dizendo assim: filhos, eu ainda não voltei por causa de vocês. Vocês que estão zombando, eu ainda não voltei por causa de vocês, porque eu os amo. Ele está dizendo: Jô Soares, eu amo você, por isso eu ainda não voltei. Porque se eu voltasse, você seria encontrado na incredulidade. Você seria contado entre os zombadores e escarnecedores. E eu desejo alcançar você. Não é maravilhoso pensarmos no nosso Deus como um Deus amoroso que quer nos salvar? Um Deus que roga, um Deus que apela, um Deus que tenta de todas as formas nos alcançar. Sabe, queridos, Jesus não voltou ainda, porque o sonho dele é que você esteja no reino dos céus. Ele quer ver seu rosto lá, sua face. Ele quer ver você lá, sabe por quê? Porque você é ímpar. No universo não existe ninguém como você. E se você não estiver lá, você vai fazer falta, porque Ele não pode te substituir. Deus não faz cópias. E Ele está falando: filhos, eu ainda não voltei, porque eu sou misericordioso, eu sou longânimo, paciente, eu dou todas as oportunidades possíveis. Será que eu estou pregando hoje para alguém que tem ouvido a voz de Deus, mas tem endurecido o seu coração?
Jesus quer voltar, queridos, mas Ele quer que você esteja pronto. Eu quero continuar lendo o texto. Agora no verso 10, Pedro continua dizendo: virá entretanto como ladrão. Ele está dizendo, Jesus tenha retardado sua promessa, Ele tem postergado o cumprimento dessa promessa, Ele tem sido paciente, mas finalmente Ele virá. Uma hora Ele virá. Ele vai dizer basta, e Ele vai voltar. Diz no verso 10, mas Ele vai voltar como ladrão, ou seja, numa hora que ninguém aguarda, numa hora que ninguém espera. O dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Como devemos viver? Ele fala assim: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas ele diz: mas nós, os crentes, os fiéis, os cristãos, nós, segundo a promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Não é lindo? É catastrófico, mas é lindo. Vocês conseguem perceber que há dois aspectos aqui: um aspecto assustador, mas outro aspecto glorioso. O aspecto assustador é que a Bíblia fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo. Você pode imaginar o que é um estrepitoso estrondo? Eu sei que deve ser um barulho muito alto. Não dá para saber o que vai ser, temos que esperar para ver. Mas a Bíblia fala mais também. Diz assim: os elementos se derreterão abrasados. Que elementos que se derreterão abrasados? Será que as rochas se derreterão e se tornarão lavas, correndo pela terra? Olha o que diz mais: a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Toda a terra vai ser atingida e as obras que nelas existem. Que obras existem na terra? As grandes cidades, as grandes construções serão atingidas. Tudo vai ruir, tudo vai para o chão, vai ter que cair. Parece assustador, não? E vai ser. Eu quero terminar contando que esse acontecimento aparentemente catastrófico, mas por outro lado maravilhoso, vai produzir dois tipos de reações. E haverão dois grupos de pessoas que possuirão essa reação. Por favor, vamos ver primeiro a reação de pavor, pânico, para terminarmos com aquilo que é maravilhoso e sublime. Apocalipse 6, de 15 a 17, fala de como será catastrófico para aqueles que traspassaram Jesus e para aqueles que rejeitaram seu sacrifício e o convite de salvação. A Bíblia diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós
e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se ou sobreviver? Você percebeu algo estranho aqui? Bom, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, os poderosos, ricos, grandes, ou seja, todos os incrédulos, não importa sua cultura, sua posição social, seu poder aquisitivo, não importa. Todos os incrédulos, a Bíblia fala que eles pedirão as rochas e as montanhas para caírem sobre eles, para que eles não vejam com seus próprios olhos aquele que está vindo nas nuvens. Aquele que está assentado no trono, que está descendo com as nuvens. Mas algo me chama a atenção aqui, e eu acho estranho, é que eles dizem assim, ainda no verso 16, que eles vão pedir a morte, e no final diz, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Se lembram João Batista? Quando Jesus veio para o batismo, ele anunciou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já viu um cordeiro irado? Não, agora eu não estou falando de Jesus, estou falando do animal. Já viu um cordeiro irado? Eu nunca. São animais bem pacíficos e bastante, digamos assim, vulneráveis. Na verdade, eles não são predadores, eles são presas. E a Bíblia fala que esse cordeiro, na visão dos perdidos, está irado. Eu lhes pergunto, será que Jesus vai estar irado? Irmãos, eu não acredito num Jesus irado voltando. Eu acredito num ser todo-poderoso e majestoso, cheio de glória, voltando, assentado no seu trono, alto e sublime, com todos os seus anjos, com poder e glória, voltando. O problema não está na face de Jesus, mas no coração dos perdidos. Os salvos vão contemplar a mesma pessoa, a mesma face, a mesma cena, mas com uma atitude, com um sentimento completamente diferente. Mas esses são os escarnecedores que nunca se arrependeram. Esses são os incrédulos que sempre zombaram. E eles vão pedir a morte, eles vão dizer, não queremos olhar a face daquele que vem das nuvens. Mas a Bíblia dá um panorama muito diferente no final do Apocalipse. No capítulo 22 de Apocalipse, quando o livro se encerra, tem 2 versos maravilhosos. E o segundo é o penúltimo verso, verso 20. Olha o que a Bíblia fala. Jesus, palavras dele, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porque os ímpios estarão desesperados? Porque ele vai retribuir a cada um segundo suas escolhas, segundo a forma como viveram, segundo suas obras. Não é que a salvação é pelas obras, a salvação é pela graça mediante a fé, mas a condenação vai ser pelas obras ímpias que os homens praticaram. Você não pode se salvar por boas obras, mas você pode se perder por más obras. É isso que a Bíblia fala. E sabe, queridos, os ímpios vão pedir isso. Mas olha o que os salvos pedem no verso 20.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem. Quem está dando testemunho? Jesus Cristo. Ele diz: eis que eu venho sem demora. E aí João conclui dizendo: amém. Amém quer dizer o que, meu irmão? Que assim seja. João está dizendo: oh Jesus, que bom que o Senhor veio. Que assim seja, volte logo. Eu tenho te esperado durante 70 anos, quem sabe 60 anos, e eu estou prestes a morrer. João aqui era um velhinho de quase 100 anos, e ele fala: amém, Senhor, venha logo. E ele conclui dizendo: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que diferença, não? Dos crentes para os incrédulos. Os incrédulos zombam, mas terão que enfrentar a glória do Todo-Poderoso voltando nas nuvens, e não estarão preparados para esse encontro. Mas os salvos darão glórias a Deus, porque eles almejaram isso mais do que nunca. Eu estou muito tentado a ler o último verso em Isaías capítulo 25, 9. Nesse dia, todos os salvos, eu penso que vão dizer isso. Esse é um verso maravilhoso. Claro que não está falando aqui do Apocalipse, porque é muito antes do Apocalipse. Não está falando exatamente do fim. Está falando o que aconteceria com Israel se eles aceitassem o Messias, se eles fossem fiéis, mas como eles não aceitaram, não se cumpriu neles, vai se cumprir com os fiéis no fim, quando Jesus voltar. Isaías 25, 9. Diz a Bíblia, vamos começar pelo verso 8: ele tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo que foi zombado, escarnecido, ridicularizado, desprezado. Deus vai tirar o nosso opróbrio e vai enxugar de nossos olhos as lágrimas. E diz mais: porque o Senhor falou, e assim será. Mas no verso 9 é maravilhoso. Ele diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Não é maravilhoso? Os salmos dizem: olha, esse é o Deus que aguardávamos, esse é o Deus que vem com as nuvens nos levar para a glória, este é o Deus que vem acabar com o mal, com a dor, o sofrimento, esse é o Deus que vem enxugar nossas lágrimas, esse é o Deus que vem nos curar do pecado. Ele nos salvará. Enquanto os ímpios pedem a morte, esses exultam de alegria, porque as suas mais acalentadas esperanças são concretizadas no retorno daquele que vem com as nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá. Ele virá para te buscar, meu irmão. O sonho dele é te salvar. Não importa quem você seja, como você tem vivido, não importa qual tem sido suas escolhas, não importa quantas tolices tenha praticado até aqui, todos nós somos pecadores. O importante é chegar um dia em que possamos nos render diante do Senhor e falarmos: Senhor, eu te entrego o meu coração, perdoe os meus pecados, me prepare para o dia glorioso da tua volta, me prepare para me encontrar com aquele que virá com as nuvens. Eu creio. Você crê?
Não importa que o mundo não creia, eu creio e estou aguardando. O Senhor virá. Se Ele tardar, vamos esperar, mas Ele virá. Ele virá para nos levar para a glória eterna. E naquele dia teremos o privilégio de viver para sempre junto dele. Amém. Para sempre. Porque Jesus é a pessoa mais maravilhosa que pode ter. E estar junto dele vai ser a maior glória para todos os salvos. Nós vamos cantar o último hino. Esse hino fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Hoje nós podemos contemplá-lo pela fé, mas um dia nós o veremos face a face. Hoje a gente pode estar na igreja junto dele e acreditarmos que ele está aqui conosco, mas não conseguimos vê-lo. Mas um dia nós o veremos assim como ele é, e nós estaremos na eterna presença do Senhor. Que o melhor lugar do mundo hoje seja estarmos com ele, para que um dia possamos viver com ele para toda a eternidade. Em pé, cantemos assim. No mundo ainda existem beleza, que alegram a vida e nos fazem sonhar. Encantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano
A gente tem andado por esse mundo como forasteiros. Temos desfrutado da companhia de Jesus, mas só pela fé. Mas será glorioso aquele dia quando Ele voltar. Será a consumação de todas as nossas expectativas, de toda a nossa esperança. Ó Senhor, como aguardamos aquele dia. Aquele dia quando o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quando o Senhor vai tirar o opróbrio, o escárnio que seu povo tem experimentado nesse mundo. Quando todo mundo constatar, é verdade, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e agora está voltando de forma gloriosa. Oh Pai, como gostaríamos que todo mundo estivesse aguardando esse dia. Mas a Tua palavra diz que esse dia virá como ladrão, porque ninguém vai estar aguardando. Ou muito poucos estarão aguardando. Nós queremos aguardar, Senhor. Por favor, Pai, ouça a nossa prece. Nós temos experimentado um pouquinho da alegria de viver aos pés de Jesus. Nós queremos desfrutar do privilégio de vivermos eternamente com Ele, de conhecermos as glórias do mundo que Ele foi preparar para seus filhos. Nós queremos desfrutar desse dia. Que a zombaria dos escarnecedores não nos demova da fé, mas que possamos permanecer firme até que Ele venha. Esperamos esse dia. E como João, queremos terminar essa prece dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Pedimos em seu nome. Amém.